Olá, amados e queridos do Pai, graça e paz. Quero compartilhar hoje uma palavra de esperança, restauração, baseada em Isaías, capítulo 61, verso 7, que relata que em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de confusão, cantarão na sua herança. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Que promessa poderosa! Em um mundo onde nós experimentamos frustração, vergonha, tristeza, rejeição, Deus nos promete honra, restituição, alegria em dobro. Queridos, eu quero começar aqui com a história de Ana. Inclusive eu tenho um e-book que está disponível na Amazon, que fala sobre o clamor que gerou o profeta. Conta a história de Ana. Queridos, em 1 Samuel capítulo 1, versos 1, Ana era uma mulher que vivia em vergonha, porque ela não podia ter filhos. Algo que naquela cultura era visto como uma grande humilhação. A sua rival Penina zombava constantemente. Ela chorava amargamente, mas não se afastou de Deus. Em vez de entregar a vergonha, ela orou fervorosamente, dizendo: Senhor dos exércitos, se dignamente tu olhares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, não te esqueceres da tua serva, corrigindo aqui, e lhe dares um filho varão. Ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, da sua vida. Aleluias. 1 Samuel 1:11. Queridos, quando você reflete sobre essa palavra, você imagina assim: meu Deus, a que ponto? Quantos anos demorou para que Ana viesse ter a oração dela ouvida por Deus? Mas Ana, ela não desistiu. Ana orou e Deus concebeu a Samuel, o grande profeta, em lugar da vergonha. Deus honrou com um filho que se tornaria um dos maiores homens de Deus da história de Israel. A honra de Ana foi restaurada. A sua vergonha se transformou em testemunho de fé e perseverança. Outro exemplo aqui é o de Jó. Um homem que passou por imensa vergonha e sofrimento. Foi, inclusive, muito humilhado pela sua própria esposa. Ele foi destituído de tudo que possuía. A saúde foi afetada. Ele foi ridicularizado até pelos seus amigos. No entanto, Jó não desistiu de confiar em Deus. Em Jó 42:10, nós vemos a promessa cumprida. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orou pelos seus amigos, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que tinha antes, porque a vergonha de Jó foi transformada em honra. E Deus, ele abençoou o dobro de tudo que possuía, que ele tinha perdido ali naquele momento. A história de Jó, queridos, ela nos ensina que mesmo quando enfrentamos momentos de dor, de vergonha, Deus pode restaurar tudo que foi perdido e nos dar mais do que pedimos ou mais do que imaginamos. E Ele é Deus. A restauração e a honra vem dele. E por fim, temos Ruth. A honra em meio à rejeição. Uma mulher que ficou rejeitada pela situação que ela vivia. Acredito eu que ela não tinha para onde ir. Inclusive eu tenho também um e-book que está disponível na Amazon, que fala sobre a história de Ruth. Chama-se Pérolas da Redenção. Queridos, a história de Ruth nos ensina sobre a fidelidade, sobre em tempos difíceis. Ruth era uma viúva estrangeira sem filhos, sem família, para amparar ela. Ela não tinha nenhuma razão
para esperar por um futuro brilhante. Mas a sua lealdade à sua sogra Noemi e a confiança em Deus que Noemi tinha, ela abriu mão de tudo para estar ali cuidando da sua sogra. E o que eu acho incrível nessa história é que Deus abriu as portas para aquela mulher. Deus abriu as portas para Ruth. Quando Ruth encontrou Boaz, um parente rico, ele tratou com dignidade e respeito. E mais tarde, ele se casou com Ruth. Deus só restaurou a honra de Ruth, queridos. Depois dela ter confessado a sua fidelidade, acredito eu, no momento em que Noemi já não tinha mais nenhuma perspectiva de situação, mas Noemi era uma mulher de fé. E Ruth se apegou a isso. Como é impressionante quando a gente faz parte dessa fé tão maravilhosa, quando a gente lê a palavra, quando a gente se coloca em meio às circunstâncias dos mananciais divinos, a gente começa o quê? A sonhar isso mesmo. Quando Ruth encontrou Boaz, que era um parente de Noemi, ele fez de tudo, queridos, para tentar dar o melhor para aquela mulher. E Deus restaurou a honra de Ruth. Aquela mulher viúva, perdida, sem situação que ela pudesse ali se encontrar, ela apenas observou a sogra que tinha e com lealdade, ela realmente, verdadeiramente foi leal aos seus princípios. Queridos, Ruth fez parte da linhagem do rei Davi e mais tarde da linhagem de Jesus Cristo. Orfa, que era outra nora de Noemi, fez parte da linhagem do gigante. Mais na frente, se vocês lerem sobre as linhagens, vocês vão entender. Queridos, assim como Ana, Jó e Ruth, nós podemos passar por momentos de vergonha e dificuldade. Deus nos ensina que em tudo Ele tem um tempo certo para nos honrar. Mas em meio às circunstâncias, nós não devemos sair do caminho, o qual Jesus nos lidera a caminhar e nos dá a direção. Então, lembre-se, quando Deus promete, Ele entrega. Com Deus não se barganha, porque Ele troca a vossa vergonha por honra. Com Deus não há tristeza, somente alegria, porque Ele troca a vossa tristeza por alegria. E a nossa perda por restituição. O que o Senhor fez por esses servos fiéis, Ele também fará por você. Então, permaneça firme nessa fé. Deus, Ele te honrará abundantemente. Não importa se você tem enfrentado ou se você está enfrentando. Não importa onde você está agora nesse momento. O que você está enfrentando agora. O Senhor fala através dessa mensagem para você confiar nele. Para você ser fiel para Ele. Porque Ele vai restaurar. O que foi perdido, Ele vai honrar. Onde houver vergonha, Ele é Deus da nossa redenção. Ele é o Senhor do tempo e Ele nos dará o que é de melhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, as nossas dores e frustrações. Em momentos de vergonhas, pedimos nesse momento, Senhor, que nos dê a Tua honra, que nós possamos transformar as nossas perdas em vitórias e que o Senhor possa, nesse momento, assim como o Senhor fez com Ana, com Jó e com Ruth, nós possamos testemunhar a Tua fidelidade, a Tua restauração e que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Louvado seja Deus. Lembre-se, em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra, porque Deus é assim. Ele restaura, Ele transforma e Ele restitui. Ele é fiel. Amém? Que Deus possa honrar a tua casa, a tua família. E não se esqueça, maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Glorificado seja o nome do Senhor.